Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, pode ser a diferença entre o céu e o inferno para uma startup B2B. As métricas. Já parou para pensar que gerenciar uma empresa sem as métricas certas é como, sei lá, pilotar um avião sem painel? É uma ótima analogia, voar às cegas mesmo. E é super comum, né? A gente vê muito isso. E tem um material recente bem legal da Y Combinator com os insights do Tom Blomfield, que toca bastante nesse ponto. Assim. Muitos fundadores lançam o produto é bom, atrai gente, mas aí vem as perguntas básicas. Quantos clientes são novos? Quantos voltam? Usam o quê? E a resposta, às vezes, nem existe. Só percebem o problema quando a coisa já está andando. Exato. Quando o avião já está balançando e ninguém sabe por quê. Bom, então a nossa missão aqui é destrinchar esses conhecimentos, quais são aqueles sinais vitais que importam de verdade para um negócio B2B, como medir isso direito e, claro, quais as ciladas para evitar. E tem mais, né? As métricas não são só para guiar a gente internamente. Na hora de falar com o investidor, nossa, faz toda a diferença. Um fundador que domina os números passa outra segurança. Com certeza. Agora, tem o outro lado da moeda, o excesso. Principalmente no comecinho. Muita métrica pode ser tão ruim quanto métrica nenhuma. Aquela famosa paralisia por análise. Fica olhando tanto número que não age. Exatamente. A tentação de montar aquele dashboard com 500 gráficos antes de ter cliente suficiente para justificar. Ou pior ainda, ficar fazendo teste AB para mudar a cor de botão, sabe? Quando não tem nem volume de dados para aquilo fazer sentido. Ah, clássico. Teste AB é super útil, claro, mas para decisões que pesam. Tipo, testar um preço anual de $80 contra 200. Aí sim faz diferença. Entendi. Foco no que impacta de verdade. E imagina que também não dá para viver só de planilha, né? E esquecer de falar com gente. De jeito nenhum. É um equilíbrio, sabe? As métricas são essenciais, mas não podem substituir a conversa com o cliente. O exemplo do Brian Chesky do Airbnb é ótimo, né? O cara ainda hospeda a gente para sentir na pele como é a experiência. Sério? Que legal. Sim, porque número sem contexto, sem aquele feedback qualitativo, pode enganar. A intuição, o papo com o cliente, isso continua sendo chave. Certo. Então vamos para o começo prático. Se não é para ter um caminhão de métricas, mas sim as certas, como é que uma startup define isso? Tipo, antes mesmo de lançar o produto. Olha, a recomendação geral é: começa simples. Escolhe umas 4 ou 5 métricas que você realmente acredita que vão te dizer se o negócio está indo bem. E se compromete a medir essas com precisão. Só 4 ou 5 parece pouco. O começo é o ideal para manter o foco. Depois pode aumentar, claro. E ferramenta. Usa a mais simples possível. Às vezes, umas consultas SQL direto no seu banco de dados já resolvem. Tem ferramentas como o PostHog, por exemplo, que ajudam com essa parte de SQL Analytics de forma integrada. E qual o ponto mais crítico aí, nessa definição inicial? O que não pode faltar? Olha, sem sombra de dúvida, todo mundo dentro da empresa precisa concordar com a definição exata de cada métrica. E manter essa definição consistente. Parece óbvio, né? Parece, mas na prática. Na prática, a gente vê cada briga. Marketing fala que gerou 2.500 leads. Vendas diz que quase nenhum era qualificado. Por quê? Porque cada um define lead qualificado de um jeito. É um desperdício de energia surreal. Nossa, essa discussão é um clássico mesmo, super desgastante. Totalmente. Então, definição tem que ser clara, escrita, centralizada e aceita por todo mundo. E tem outra coisa: consistência no tempo. Não adianta mudar a definição de usuário ativo de semanal para mensal só porque o gráfico mensal está mais bonito. Ah, entendi. Tipo, maquiar o número para parecer melhor. Exato. É auto-engano puro. Você perde a capacidade de comparar seu progresso real ao longo do tempo. Comparar com outras empresas já é difícil, porque cada uma define as coisas de um jeito. O que o Monzo chama de ativo semanal pode ser diferente do concorrente. Mas internamente, você precisa ser consistente. É a sua bússola. Faz todo sentido. E dessas 4 ou 5 métricas-chave do início, tem alguma que é tipo a mãe de todas para B2B? A estrela guia principal? Para B2B, na imensa maioria dos casos, a resposta é receita. Revenue. Pode parecer óbvio, mas no meio de tanta coisa para olhar,
A receita é o sinal mais honesto de que você está criando algo que o cliente valoriza. Valoriza a ponto de pagar por isso, né? É o teste final, digamos assim. É o teste definitivo. Se não tem receita ou ela não cresce, alguma coisa fundamental está errada. Isso já puxa o gancho para as famosas métricas de vaidade, né? Aqueles números que enchem os olhos, mas não pagam as contas. Perfeito. Exatamente. São aqueles indicadores que fazem barulho, parecem ótimos no press release, mas escondem problemas. Antigamente era page view, visitante único, hoje a gente vê muito GMV e GTV. GMV é o Gross Merchandising Value, né? E GTV, Gross Transaction Value. Isso. O GMV é o valor total das mercadorias que passam pela plataforma, mas não é a receita da plataforma em si. E o GTV é o valor total das transações, muito comum em fintechs. São números grandes, impressionam. Lembro de um exemplo forte sobre isso naquele material da Wise. Sim, o do Neobank, lá no Oriente Médio. O GTV dele estava crescendo tipo 50% a cada 2 semanas. Uma loucura, né? Uau! Só que aí foram cavar e descobriram que esse crescimento vinha de cashback gigante que davam para uns clientes grandes só para eles transacionarem mais pela plataforma. Ah, não. Pois é, o GTV ia para a lua, mas a receita mesmo da empresa, estava estagnada há meses. Eles estavam se enganando bonito com a métrica de vaidade. Caramba, é uma armadilha fácil de cair, né? Especialmente com a pressão por crescimento. Muito fácil. Por isso, receita é central. E aí entra outra coisa importante, honestidade radical. Mesmo que a receita seja zero. Tem um exemplo ótimo de uma fundadora que mandou 10 updates mensais seguidos para os investidores com um zero bem grande lá, como métrica principal. Que coragem. Mas isso manteve o foco dela e dos investidores no que realmente precisava ser consertado. Como gerar a primeira receita. Boa. E além da receita, que outros indicadores financeiros são vitais, pensando na conversa com o investidor, na saúde da empresa? Junto com a receita, tem uma dupla que forma uma trinca essencial. Taxa de queima, o burn rate, e a pista de decolagem, o runway. Burn rate e runway. Vamos lá. O burn rate é simplificando quanta grana sai do caixa todo mês para manter a empresa funcionando, já descontando a receita que entrou. Para a startup que ainda não dá lucro, é o quanto o saldo bancário diminui a cada mês. Tá. É o quanto você está queimando de dinheiro mesmo. Exato. E o runway é a consequência direta disso. É o caixa total que você tem no banco, dividido pelo seu burn rate mensal. Ele te diz quantos meses você ainda tem de operação antes da grana acabar, se nada mudar. Ah, entendi. Se tenho 1 milhão em caixa e queimo 100 mil por mês, meu runway é de 10 meses. Isso, perfeito. Receita, burn rate, runway. O trio de sobrevivência. Fundamental. Esses três têm que estar na cara de qualquer update para o investidor. Se não estão lá, levanta suspeita. Claro, só um parêntese rápido. Para alguns negócios B2C, no comecinho, a base de usuários ativos pode ser mais importante que a receita, para buscar efeito de rede, massa crítica. Mas para B2B, a conversa sobre receita costuma chegar bem mais cedo. Entendido. Então, receita entrando é o primeiro grande sinal. Mas não adianta cliente entrar por uma porta e sair correndo pela outra, né? Como a gente mede se o valor que a gente entrega faz o cliente ficar? Aí entra a retenção, eu imagino. Exatamente. Retenção. É a métrica que diz qual percentual de clientes continua usando e pagando pelo seu serviço ao longo do tempo. Se você trouxe 100 clientes em janeiro, quantos ainda estão pagando em fevereiro? Em março? Em junho? É o teste da cola do produto, né? Se ele gruda... Perfeito. Mostra se o valor é contínuo, não só uma novidade passageira. E qual a melhor forma de visualizar isso, de entender essa dinâmica? A forma padrão, e muito boa, é a análise de cohort, Cohort Analysis. Você agrupa os clientes por quando eles entraram. A turma de janeiro, a turma de fevereiro, sabe? E acompanha o comportamento de cada turma dessas ao longo dos meses. O material que a gente viu usa uma analogia visual ótima para isso. O bolo de camadas contra o balde furado. Achei genial. É excelente mesmo. Ajuda muito a visualizar. Se a retenção é alta, as turmas mais antigas, as cohortes, continuam lá, pagando mês após mês. Quando você empilha essas cohortes no gráfico,
Parece um bolo crescendo, com novas camadas sendo adicionadas sobre uma base sólida. Entendi. Mesmo que a equipe de vendas tire férias, a receita continua vindo daquela base antiga. Exato. A GoCardless, que lida com um pagamento recorrente, é um exemplo. O cliente tende a ficar muito tempo. O bolo vai crescendo. Agora, o balde furado. É o cenário triste. É o oposto. Acontece quando o churn, a taxa de cancelamento, é alta. As cohortes entram, mas somem rápido. Todo o esforço para trazer cliente novo só serve para tapar o buraco dos que saíram. Você fica ali ralando para encher um balde que vaza sem parar. É muito difícil crescer assim. Você bate num platô. E nesse cenário, o que é mais importante? Ter uma retenção inicial altíssima, tipo 90% no primeiro mês? Olha, curiosamente, nem sempre. Mais importante do que a retenção no primeiro ou segundo mês é ver se a curva de retenção daquela coorte se estabiliza em algum ponto. Se ela chata, sabe? Mesmo que seja em 20%, 30%. Isso é muito melhor do que uma curva que continua caindo até chegar a zero. Ah, interessante. Uma base estável, mesmo que menor, é melhor que uma que some. Com certeza. É um ativo real. Uma base que some completamente, aí é complicado. Essa imagem do bolo e do balde fica na cabeça. E para quem trabalha com SaaS B2B, tem uma métrica ainda mais específica para medir isso, incluindo a expansão da receita dos clientes que ficam. Tem sim. É o Net Dollar Retention, o famoso NDR. É considerada a métrica de ouro para SaaS B2B, porque ela é mais sofisticada. Ela não olha só quantos clientes ficaram, mas quanto a receita desses clientes que ficaram mudou. Ah, então ela pega o cancelamento, o churn e também o aumento de receita, upsell, cross-sell. Exatamente. Tudo na mesma conta, para a mesma coorte. Vamos usar aquele exemplo do chatbot de IA que mencionaram. Imagina que em janeiro você trouxe 10 clientes, cada um pagando 10 mil por mês. Dá 100 mil de MRR, receita mensal recorrente, daquela coorte, certo? Certo, 100 mil em janeiro. Aí você olha para esses mesmos 10 clientes um ano depois. Digamos que 2 cancelaram. Isso é uma perda de 20 mil de MRR. Mas dos 8 que ficaram, 3 fizeram upsell. Agora eles pagam 20 mil por mês cada um. Opa, então entraram mais 10 mil de cada um desses 3, 30 mil a mais. Isso. Então, como ficou a receita daquela coorte de janeiro um ano depois? Era 100 mil, perdeu 20 mil com churn, ganhou 30 mil com expansão, ficou em 110 mil. Ah, entendi a conta. 100, 20 plus 30 igual a 110 mil. Exato. Aí o NDR é a receita atual da coorte dividida pela receita inicial dela. 110 mil dividido por 100 mil. Dá 1,1, ou 110%. E 110% é bom? O que isso significa? É ótimo. Significa que, em média, a receita dos seus clientes está crescendo com o tempo, mesmo com alguns indo embora. A expansão está mais forte que o churn. Isso é super saudável. Indica que o valor percebido aumenta. Se o NDR fosse menor que 100%, a coorte estaria encolhendo. E qual seria um bom benchmark para uma startup B2B começando? Olha, para early stage B2B, o esperado é um NDR bem acima de 100%, coisa de 125%, 150% ou até mais. Nossa, tão alto assim? Por quê? Tem alguns motivos. O produto inicial geralmente está com um preço mais baixo, né? Você vai adicionando funcionalidade, o produto melhora e a própria empresa aprende a fazer upsell, a vender mais para o mesmo cliente. Agora, se o NDR está abaixo de 100%, especialmente em SaaS, para empresa grande enterprise, aí acende um alerta vermelho gigante. Sinal de problema sério. Muito sério. Indica que tem algo fundamental errado com o produto ou com o valor que ele entrega. Antes de pensar em gastar mais com venda e marketing, o foco tem que ser total em entender o porquê e consertar isso. Falar com o cliente, ajustar o produto. Empresas com NDR alto, tipo Stripe, GoCardless, mostram um potencial de crescimento composto incrível. Claríssimo. Receita entrando, cliente ficando e, melhor ainda, gastando mais. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, né? Cada venda está realmente dando lucro. Aí a gente chega na margem bruta. Exatamente. Margem bruta ou gross margin. É ela que responde essa pergunta.
Depois de pagar os custos diretos para entregar o serviço ou produto para aquele cliente, quanto sobra da receita? A conta é receita menos o custo dos bens vendidos, o COGS. E o que entra nesse COGS para uma empresa de software? Não tem matéria-prima, né? Não tem matéria-prima física, mas tem outros custos que escalam com cada cliente ou com o uso. Pensa no custo de APIs de terceiros. Se você usa muito o OpenAI, Anthropic, por exemplo, isso custa. Custo de hospedagem na nuvem, AWS, Google Cloud, Azure, que aumenta conforme o uso. Custo de banda para transferir dados. Entendi. Com IA entrando forte, com negócios que misturam software e operação, olhar a margem bruta ficou muito mais importante. E aqueles créditos que muitas plataformas dão no início? Tipo créditos da AWS ou de APIs de IA. Eles não ajudam na margem? Ajudam no fluxo de caixa inicial, mas é uma armadilha perigosa para a análise da margem. Você precisa calcular sua margem bruta como se estivesse pagando o preço cheio desses serviços. Usar crédito para inflar a margem é maquiar a realidade. O susto vem quando o crédito acaba. Faz sentido. Tem que saber o custo real da operação. E para aqueles negócios que não são só software, tipo entrega de supermercado, instalação de alguma coisa? Aí o COGS é bem maior. Inclui mão de obra direta, logística, material. Nesses casos, a margem bruta é bem mais apertada. Talvez 5%, 10%, 15%. São negócios mais difíceis de escalar com capital. Precisam de muito mais receita para cobrir os custos fixos, como escritório, engenheiros, administrativo. E tem alguma estratégia para eles? Uma sacada interessante para algumas dessas empresas é pensar em vender o software que elas criaram para gerenciar a própria operação, vender para outras empresas do mesmo ramo, sabe? Aí elas podem buscar margens de SaaS, que são bem mais altas. Interessante. Falando em margens, teve uma época, não faz tanto tempo, que parecia moda escalar um negócio perdendo dinheiro em cada cliente. Como isso funcionava? Sim. Isso foi muito forte na era ZIRP, né? O período de juros quase zero, ali entre 2010 e 2021, mais ou menos. Tinha tanto dinheiro barato para investir que algumas empresas usavam o capital como arma, cresciam loucamente mesmo com margem bruta negativa. Para ganhar mercado rápido. Exato. A ideia era dominar o mercado, criar efeito de rede e depois se preocupar em consertar a economia unitária. O Uber é o exemplo clássico. Subsidiava a corrida, subsidiava o motorista para ganhar densidade, queimou bilhões nisso. Mas nem todo mundo é Uber, né? Muita gente deve ter quebrado tentando fazer isso. Que não conseguiram virar a chave da lucratividade antes da grana acabar ou do mercado de capital mudar. Quando os juros subiram, a paciência dos investidores com margem negativa evaporou. Hoje é muito difícil convencer alguém a botar grana num negócio que perde dinheiro a cada venda, sem um plano muito claro e rápido para sair dessa. Tem algum exemplo de quem conseguiu virar esse jogo? O Monzo, lá no Reino Unido, o banco digital, é um caso interessante. Eles começaram perdendo uma grana por cliente, escalaram muito a base, mas eles tinham um plano. Foram internalizando tecnologia, criaram contas pagas, lançaram produtos que davam receita e conseguiram virar a economia unitária. Hoje são lucrativos. Então, a lição fundamental sobre escala e margem seria: É bem direta. Não escale a aquisição de clientes enquanto sua economia unitária for negativa. Se cada cliente novo te dá prejuízo, acelerar o crescimento só aumenta o tamanho do problema. O foco tem que ser consertar a margem primeiro. Descobre como ganhar dinheiro para o cliente, depois pisa fundo no acelerador. excelente. Ufa, quanta coisa! Mas acho que deu para cobrir bem os pontos essenciais. Vamos tentar recapitular rapidinho para o pessoal que está ouvindo? Primeiro ponto. Não voa às cegas, né? Começa definindo umas 4, 5 métricas-chave com definição clara e consistente para todo mundo na empresa. Isso aí. Segundo, para B2B, receita é rei ou rainha. Foco nela. E muito cuidado com as métricas de vaidade que podem te enganar. E claro, sempre de olho no burn rate e no runway, seus sinais de sobrevivência financeira. Terceiro, retenção é crucial. Usa análise de coorte para ver se você está construindo aquele bolo de camadas sólido ou só enchendo o balde furado. E para SaaS B2B, mira num Net Dollar Retention, o NDR, bem acima de 100%. Se tiver baixo, para tudo e conserta.
E por último, mas super importante, entenda sua margem bruta. Saiba quanto custa entregar o seu valor para cada cliente e a regra de ouro. Não escale com economia unitária negativa. Conserta a margem primeiro, depois acelera. No fim das contas, como o material original mesmo diz, é achar o equilíbrio, né? Usar as métricas com disciplina, claro, mas nunca deixar de conversar com o cliente, de sentir o mercado, de usar intuição. Perfeito, é essa combinação. E para fechar, com uma provocação, uma coisa para a gente pensar. Já que o conselho é tão forte para só escalar depois de ter economia unitária positiva, qual poderia ser um indicador antecipado? Um leading indicator, talvez não tão óbvio assim, que uma startup poderia olhar. Algo que sugira que ela está no caminho certo para eventualmente ter margens boas ou um NDR saudável, mesmo que os números principais ainda não mostrem isso. Boa pergunta. Fica aí a reflexão. O que poderia sinalizar essa saúde futura antes mesmo dela aparecer na receita ou na margem? Talvez algum padrão de uso específico, a qualidade do feedback? Deixo a pergunta no ar.